Olá, meus amores, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade agora à aula de predicação verbal. Na nossa segunda parte, vamos começar a falar dos verbos transitivos. Verbos transitivos são aqueles que pedem um complemento verbal, ou seja, para que eles tenham a sua significação completa, a ideia do verbo transita do sujeito, alguém que faz a ação, para alguém que recaia essa ação. Por isso o nome transitivos. O primeiro verbo transitivo vai ser o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem uma preposição exigida pelo verbo. Tenho aqui 2 exemplos. Joana leu um livro, ela afirmou que vendeu o carro. No nosso primeiro exemplo, o verbo é ler. Primeira pergunta que eu faço para o verbo, eu vou identificar o sujeito. A segunda pergunta que eu faço ao verbo, eu vou procurar identificar o complemento verbal. Então, vamos lá. Leu. Quem leu? Joana. Joana, sujeito simples. Por quê? Porque tem apenas um núcleo. Quem lê, lê alguma coisa. Se lê alguma coisa, significa dizer que é um verbo transitivo direto. E aí eu pergunto, leu o quê? A resposta vai ser, leu um livro. A resposta é o complemento do verbo. O complemento de um verbo transitivo direto, eu chamo de objeto direto. Tudo bem? Segundo exemplo, é um período composto. Vamos lembrar, da letra maiúscula até o sinal de pontuação, eu tenho período. Se eu tenho mais de um verbo dentro desse período, eu chamo isso de período composto. Aqui eu tenho 2 verbos, o que significa dizer que eu tenho um período composto por 2 orações. Se nesse momento estamos estudando a análise sintática do período simples, quando aparece um período composto, eu vou analisar oração a oração, identificando todos os elementos dessa oração, tá bom? Então, no primeiro verbo, ela afirmou que vendeu o carro. Quem afirmou? Ela. Ela, sujeito simples, um núcleo. Quem afirma, afirma alguma coisa. Se afirma alguma coisa, esse verbo é transitivo direto. Afirmou o quê? Afirmou que vendeu o carro. Que vendeu o carro é o objeto direto do verbo afirmar. Foi o que ela afirmou. Observe agora que dentro desse objeto direto eu tenho um verbo, o que significa dizer que esse objeto direto é um objeto direto oracional. Por quê? Porque ele tem um verbo. Não tem importância nenhuma isso. Só uma informação a mais. Agora eu vou analisar dentro desse objeto direto. Eu vou analisar a segunda oração. Vendeu o carro. Quem vendeu o carro? Ela. Eu cheguei a essa informação através da desinência do verbo vender. Vendeu está conjugado na terceira pessoa do singular. Ela. Então, significa dizer que esse sujeito foi identificado pela desinência verbal. Significa dizer que esse sujeito é um sujeito desinencial, é um sujeito implícito ou mesmo um sujeito oculto. Agora, vamos lembrar outra coisa. Lá na nossa aula presencial, quando classificamos o sujeito, foi visto assim. Existe o sujeito simples, quando tem um núcleo, e existe o sujeito desinencial. Porém, para alguns gramáticos, quando eu tenho um sujeito desinencial, eu retomo essa informação de qual é o sujeito pela desinência do verbo. Então, eu chego sempre a um pronome. Se eu chego sempre à informação com uma palavra, que no caso é o pronome, significa dizer que eu teria um núcleo. Se eu tenho um núcleo, esse sujeito é um sujeito simples. Então, o sujeito do verbo vender pode ser classificado como sujeito desinicial, sujeito implícito e pode ser classificado também como sujeito simples, porque se ele estivesse expresso, ele teria um núcleo.
Tudo bem, gente? Só relembrando a aula passada, tá bom? Então, agora eu vou analisar a transitividade de vender. Quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto. Vendeu o quê? Vendeu o carro. O carro, objeto direto. Então, o carro é o objeto do verbo vender. Que vendeu o carro, tudo isso é o objeto direto do verbo afirmar. Tudo bem, gente? Nosso segundo tipo de verbo, verbo transitivo indireto. É um tipo de verbo que pede um complemento com preposição. Então, eu tenho aqui 3 exemplos. Analisando o primeiro. Eu confio em você. Quem confia? Eu. Eu, sujeito simples. Quem confia, confia em alguma coisa. Confia em quê? Observa que a pergunta agora tem uma preposição antes. Se eu tenho uma preposição antes, significa dizer que esse verbo é transitivo indireto. E que o complemento desse verbo eu passo a chamar de objeto indireto, por conta da preposição. Então, confio em quem? Confio em você. Em você, objeto indireto. Segundo exemplo. João precisa de bons amigos. Quem precisa? João. João, um núcleo, sujeito simples. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Precisa de quem? Novamente aqui eu tenho a preposição. Se eu tenho a preposição, esse verbo é um verbo transitivo indireto. E de bons amigos é o meu objeto indireto. No nosso terceiro exemplo, temos novamente um período composto. Da mesma forma que analisamos no slide anterior, verbo a verbo, aqui seguiremos o mesmo protocolo. Então, eu começo. Insistem. Quem insiste? Meus pais. Meus pais insistem. Meus pais, sujeito. Sujeito simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo. Qual é o núcleo desse sujeito? Pais. Pais é o núcleo. É a ideia mais importante. Então, se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Insiste. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Insiste em quê? Insiste em que eu estude português. Então, se eu tenho na pergunta uma preposição, significa dizer que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Insiste em quê? Em que eu estude português. Tudo isso é o meu objeto indireto. Agora eu vou para a minha segunda oração. Que eu estude português. Pergunta ao verbo. Quem estude? Eu. Eu estude. Aqui eu tenho meu sujeito simples. Esse sujeito aqui, a palavrinha apareceu embaixo do que, mas ela está ligada ao eu, tá? Não confundam isso. O que aí é uma conjunção. Conjunção não exerce função sintática, tá bom? Então, eu, sujeito. Estude. Quem estuda, estuda alguma coisa. Verbo transitivo direto. Estudei o quê? Estude o quê? Estude português. Português, objeto direto, tá bom? Então, português é o objeto direto do verbo estudar e a oração em que eu estude português é o objeto indireto do verbo insistir. O nosso terceiro e último tipo de verbo dessa parte. Verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ele pede 2 complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Vamos analisar os exemplos. Recomendei o livro ao aluno. Quem recomendou? Eu. Eu recomendei. Eu, sujeito simples ou sujeito desinencial. Quem recomenda, recomenda alguma coisa a alguém. Recomendei o quê? Recomendei o livro. O livro, objeto direto. Mas eu recomendei o livro a quem? Observe que a segunda pergunta tem uma preposição.
Então, aqui é a pergunta do objeto indireto. Recomendei o livro ao aluno. Se esse verbo precisou, para estar completo, de um sujeito e de dois objetos, significa dizer que o verbo recomendar é um verbo transitivo direto e indireto. Nosso segundo exemplo. Ela afirmara ao pai que fizera boa prova. Novamente, um período composto por duas orações. Analiso uma a uma. Primeira oração. Ela afirmara ao pai que fizera boa prova. Quem afirmara? Ela. Ela afirmara. Quem afirma, afirma alguma coisa a alguém. Ela afirmara o quê? Ela afirmara que fizera boa prova. Que fizera boa prova, objeto direto. Como aqui tem um verbo, é um objeto direto oracional. Agora, ela afirmara que fizera boa prova a quem? Ao pai. Ao pai, objeto indireto. O que significa dizer que o verbo afirmar é um verbo transitivo direto e indireto. Agora, dentro do nosso objeto direto, tem um verbo, o que significa dizer que tem uma outra oração. Vou analisar essa outra oração. Primeiro procuro o sujeito. Quem fizera? Eu vou retomar essa informação através da desinência do verbo. Ela fizera. Se eu retomei essa informação pela desinência do verbo, significa dizer que eu posso classificar isso como sujeito oculto, sujeito desinencial. Mas posso também chamar de sujeito simples. Lembra? Por quê? Porque eu tenho apenas um núcleo. Fizera. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. Fizera o quê? Fizera boa prova. Boa prova, objeto direto. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Tudo bem, gente? Então, resumindo essa etapa. O que a gente tem? Os verbos transitivos se dividem em verbo transitivo direto, que é aquele verbo que pede um complemento sem preposição. Eu chamo esse complemento de objeto direto. O verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento preposicionado. Como é que eu chamo esse verbo, ou esse complemento? Objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede dois complementos, um com preposição e outro sem preposição, ou seja, ele vai pedir um objeto direto e um objeto indireto. Tudo bem, galerinha? Bom, mais uma vez obrigada e terminamos aqui a nossa segunda etapa. Vamos agora para a terceira, tudo bem? Um beijo e até daqui a pouco.